Olá, amigos, boa noite. Voltando, né? Ficar com saudade. A gente tem o trabalho, né? Trabalho físico, compromissos e a gente acaba se afastando um pouquinho, mas é um compromisso que eu assumi, né? Assumei. Já comecei falando bem legal o português, né? Assumi perante a espiritualidade. Vou levar, demore o tempo que for, mas vou levar, correto? Pessoal, assim, ó, eu queria agradecer a todo mundo que está interagindo com a gente, que está divulgando os vídeos, correto? Muitas pessoas fazendo perguntas, pessoas da África, não vou dizer o nome porque a pessoa não autorizou, mas mandar um grande beijão. O que está acontecendo muito que eu vejo as pessoas querem vir para o sul do país, conhecer o centro, o grupo. Eu digo para elas tenham um pouquinho de paciência, ainda não é o momento, correto? O nosso centro não é melhor do que os outros, mas se alguém perguntar qual é o diferencial, autoconhecimento. A pessoa se conhecer. É como diz meu amigo Leandro lá do grupo, né? Ninguém lá é curandeiro, ninguém lá é xamã que vai te dar a cura. A cura está dentro de cada um de nós. A gente só quer ajudar que a pessoa encontre o caminho dela. Assim como todos nós estamos à procura, né? Lembrando, né, que aqui não há mestres, não há professores, só existe muita boa vontade de passar um pouquinho daquilo que a gente aprende, né? Tanto no contato com as pessoas como lá na mesa mediúnica, né? A gente vê muita coisa, coisa assim que ainda vou escrever um livro, tá? Pra fechar essa vida com chave de ouro, eu espero, certo? Pessoal, nosso site, quem quiser entrar em contato, conversar, deixar sua pergunta, www.grupoguerreirosdaluz.org. Escrevam pra gente e nós responderemos com o maior amor, com o maior carinho, correto? Hoje é terça-feira, dia 12 de julho de 2011, são exatamente 20 horas e 38 minutos. E nós vamos começar um assunto que eu acho que é muito importante, sabe? A mediunidade. Vamos falar sobre mediunidade. O que é a mediunidade? Todos nós somos médiums? Qual é minha mediunidade? Como saber qual é a minha mediunidade? Tudo isso que eu vou falar nesse vídeo, eu indico o livro dos médiums, para que as pessoas leiam e aprendam, correto? E também vou falar o nosso aprendizado que nós temos lá no grupo, principalmente na mesa mediúnica, correto, gente? A gente precisa entender que a palavra médium vem do termo meio termo entre o físico e o espiritual. A pessoa que é médium, né, além de estar já no plano físico, ela capta as energias do plano espiritual. Seja elas através de intuição, de visões, até mesmo de energias, né? Então, o médium quer dizer isso, pessoa que tem o dom tanto de se comunicar com os vivos como com os mortos, ou seja, estar em contato com o plano físico e o plano espiritual. Todos nós somos médiums? Sim, todos nós somos médiums, inclusive os cachorros, gatos principalmente, correto? Plantas, por aí vai. Crianças, tá, gente? Assim, desde que nascem até os 7 aninhos, mediunidade muito forte. Quem ouviu o nosso vídeo sobre reencarnação vai entender o que eu tô falando, certo? A criança até os 7 anos ela tem um pezinho lá no plano espiritual e um pezinho plantado aqui no físico. Depois dos 7 anos ela fica completamente com os dois pés aqui no plano físico. Claro, se ela tiver mediunidade, vai receber muita energia, muitas intuições, correto? Uma coisa que a gente precisa entender assim. Eu começo explicando sobre mediunidade com uma frase: a quem mais é dado, mais será cobrado. Por que nós precisamos entender isso? Toda aquela pessoa que tem uma mediunidade ostensiva, uma mediunidade forte, e muitas vezes eu vejo muito disso, porque eu sou vidente, porque eu sou clarividente, porque eu faço psicografia, psicofonia, porque eu recebo o caboclo, não sei o que. Pessoal, assim, ó, ego puro. A pessoa que tem mediunidade ostensiva não está acima de ninguém, muito pelo contrário, certo? Não é melhor do que ninguém, não entrem nessa. Não entrem nesses milindres, correto? A gente precisa entender assim, ó, que, como eu falei a frase, a quem mais é dado, mais será cobrado. Quem assistiu o vídeo sobre reencarnação vai entender o que eu tô falando. Quando a gente
esteve com nossos mentores, com os mestres do karma. Porque todos nós temos débitos que nós precisamos quitar. A gente não tem que pagar as contas todo mês. Se não pagar, vai ficar vindo, correto? Assim é o karma. A gente precisa quitar. E a melhor forma de quitação é tendo a evolução, mostrando que evoluiu. Então o que acontece? A pessoa que é médium, ela não é médium por acaso. Eu sempre vou dizer isso. Quando ela vem para esse mundo, ela já vem com os chakras preparados para a mediunidade. A pessoa que faz a psicofonia, né, que fala através do chakra laríngeo, onde os irmãos conseguem passar a mensagem através do médium, esse chakra já vem trabalhado. A mesma coisa é o frontal, né? A pessoa que tem a vidência que vê, correto? E a pessoa que sente muita carga, né? Já vem com o plexo solar já trabalhado, assim, para ela entrar nos locais, assim, onde tem muitas energias, muitas emoções, né? Sentimentos, ela capta aquilo. E o chakra da coroa, desculpem, o chakra da coroa, né? Que está ligado com o nosso lado espiritual, né? A pessoa já vê que esse chakra já é muito aberto. São pessoas que, assim, ó, se tu falar ah, ah, tudo aquilo que tu fizer vai voltar, já entende como verdade. Realmente é uma verdade, mas a pessoa tem isso espiritual muito forte. Aquela pessoa que se interessa por temas espíritas, espiritualistas, né? Ela já tem esse chakra realmente desenvolvido e ela capta muita coisa que vem de cima, correto? Então a gente precisa entender isso, né? Então, se tu tem uma mediunidade ostensiva, não é porque tu é melhor do que os outros. Muito pelo contrário, tu veio com isso para trabalhar. E assim, ó, veio para trabalhar tanto com os encarnados como os desencarnados, para ajudar os dois planos. Então, assim, ó, tem que começar. Uma hora tem que começar. Correto? Eu tenho uns amigos meus que eles ficam, quase que eu falei um palavrão, ficam pé da vida comigo, porque dos outros dias eu falei assim, ó, os caras estão esperando ganhar na loto para começar o trabalho. Assim, ó, cada um, a gente tem que respeitar, mas assim, ó, é aquilo que eu digo assim, pô, ninguém sabe o dia de amanhã. Vai que tu desencarna, vai que tu morre. Não comecei. Volta pra fazer tudo de novo. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Já tô há alguns anos nessa vida espiritual. Já errei, já fiz muita coisa errada, já acertei, já aprendi. Então, tipo assim, é muito legal a gente começar porque tu aprende muita coisa. E eu sempre digo assim, ó, não existem erros, existe aprendizado. Já errei, mas aprendi com meus erros. Então a gente começa a agregar experiências, assim, correto? Tem muita coisa para aprender ainda, mas assim, ó, a gente começa a ter uma base muito legal. Principalmente assim com os médiums, né? A gente começa a ter a sensibilidade de saber quando um médium não tá legal, quando ele tá desequilibrado, quando ele mostra sintomas que ele não tá preparado para trabalhar numa mesa mediúnica, correto? E a pessoa, tá? Que não tem uma mediunidade tão ostensiva é porque ela não tem tantos débitos kármicos para pagar. Porque o que acontece? Pensa bem, a pessoa não tem esse problema. Porque assim, eu vou falar por mim, quando a gente tem uma mediunidade extensiva, aquilo incomoda. Incomoda. Puxa, aquilo ali fica tipo, tu vai num local e aí fica aquela entidade no teu ouvido ali. E aí muitas vezes tu fica ouvindo o que ela tá falando e as pessoas estão falando contigo, poxa, tu tá com a cabeça onde? Mas tu tava ouvindo a entidade. As pessoas acham, poxa, essa pessoa tá ficando louca. E incomoda mesmo, sabe? Nessa minha caminhada, assim, eu aprendi a. Porque das minhas mediunidades, assim, eles vêm no meu ouvido e ficam falando, conversando. Porque assim, ó, não sei se vocês sabem, mas nós temos chakras aqui nos ouvidos, nos ouvidos, tá? E esses chakras, eles expandem, né? Conforme a sensibilidade da pessoa. Tem pessoas que eu conheço que não vão deitar, dormir, fazer um relaxamento, e elas se concentram, elas conseguem ouvir os espíritos falando. E eu tenho esses chakras bem sensíveis, então eles ficam falando. Enquanto eu não falar aquilo que eles estão falando, fica na minha orelha e incomoda. E como eu tenho um aprendizado assim, ó, que não é porque me falaram que é uma verdade, mas eu preciso fazer um teste, uma experiência, muitas vezes a entidade está ali falando e eu digo, olha, tu tem isso, no teu passado tu fez aquilo e realmente tu tá deixando a desejar em certo ponto.
Eu pensei, bom, agora eu falei uma grande besteira, uma grande bobagem, e essa pessoa nunca mais vai me olhar na cara. A maioria das vezes a pessoa, puxa, como é que tu sabe isso? Sabe? Então é uma comprovação que realmente há essas entidades, assim. E eu vou dizer uma coisa, assim como eu capto coisas boas pro bem, coisas ruins. Eu ouço cada barbaridade, mas naquele momento a gente tem que saber discernir o que, que é bom e o que, que é ruim. Sempre digo pra você, se for bom, faça, não pense. Se for ruim, não entre nessa sintonia. Então as pessoas, né, meus amigos que não têm essa mediunidade tão ostensiva, não fiquem querendo ter. A gente precisa entender assim, ó, quem tem é que realmente tem que trabalhar, veio para isso, veio trabalhar e muitas vezes a pessoa não tem tempo na vida para nada, tá sempre trabalhando, tá sempre em reunião, tem filho, tem esposa, tem marido, tem não tem tempo, mas ela tem que tirar um tempo para fazer isso. Se você não tem, meu irmão, trabalhe o teu autoconhecimento, a tua evolução, tente ser uma pessoa melhor, e é isso aí. Acredite, viu? É uma. Você não vai sofrer tanto, né? Porque quem tem mediunidade ostensiva sabe exatamente o que eu tô falando. É complicado. É complicado tu ir num local e tu sentir que tem um irmãozinho ali te pedindo ajuda. E uma das coisas que eu aprendi é o seguinte, né? Eu chego em tal lugar, eu vejo que tem um irmãozinho e ele fica ali. Eu, mentalmente, claro que eu não vou falar, né? Senão a pessoa vai dizer, pô, pode internar que enlouqueceu, né? Eu digo assim, mentalmente, meu irmão, você quer ajuda? Eu vou te ajudar. Quarta-feira, 8 horas, Grupo Guerreiros da Luz. E assim, ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se quem trabalha em centro espírita, que tiver um contato com o espírito fora, alguma coisa assim, façam a mesma coisa, é um conselho que eu dou. Só que assim, ó, é que nem criança, não dá pra prometer uma bala, não prometo uma vez, tem que pagar. Senão vai incomodar mais ainda. Correto? Então é uma grande dica, é uma coisa que eu faço quando começo aquele negócio, eu digo, ó, agora não dá. Tô trabalhando, tô com a minha família. Por favor, eu vou te ajudar, mas eu quero tua compreensão. E assim, ó, é impressionante. Já dá aquele alívio, né? Mas quarta-feira, 6 horas, já tô sentindo a entidade querendo ir pro centro, né? E assim, ó, uma coisa que eu vou dizer pra vocês, o trabalho mediúnico, né? É um trabalho muito lindo perante os olhos de Deus, sabe? Eu ouço muitas pessoas, muitos espiritualistas, né, místicos dizerem assim, não, eu só quero saber de planetério, eu só quero plano astral, tô fora, não quero saber de plano astral, mas gente, pelo amor de Deus, todos nós estamos. Se alguém fizesse essa pergunta de onde nós viemos, eu diria assim, ó, nós somos umbralinos. Todos nós somos umbralinos. Nós viemos do umbral. E nós vamos para lá toda noite. A maioria de nós vai para lá toda noite. Correto? Então, assim, ó, poxa, o que eu penso assim, ó, evolução é entender completamente a palavra amor. Eu vou sempre dizer isso em todos os meus vídeos. Nós nunca seremos felizes 100%. 100% não. Nunca. Por quê? Enquanto tiver um de nossos irmãos sofrendo, nós nunca seremos 100%. Então é por isso que a gente precisa ajudá-los de alguma forma. Não sei se vocês conhecem alguém que tem evidência. Eu conheço irmãos que têm evidência. Eles dizem assim, Duda, se tu pudesse ver o que eu tô vendo, assim, ó, tu não sabe quem que é, são milhares, a gente não sabe, entende? É muita gente presa nesse plena é bom, né? É que eu sou fã do Cebolinha. Presa nesse plano aqui, entendeu? Então a gente tem que trabalhar. Você que é médium, poxa, vamos começar a fazer esse trabalho. Comece a estudar. Eu sempre digo assim, ó, tudo, né? Assim como uma profissão, você passa por um curso de aprendizado, de aprimoramento para depois exercer a tua função. A mesma coisa acontece com a mediunidade. Você vai estudar para depois exercer aquilo que tu veio fazer, que é ser médium, correto? E assim, ó, como saber qual é a minha mediunidade? Duda, que tipo de mediunidade eu tenho? Pergunta que eu mais ouço. E eu digo assim, ó, essa resposta só tu pode dizer. Porque assim, ó, na nossa vida, aquilo que eu falei pra vocês, qual é a minha missão perante a vida? Primeiro, a missão é para comigo mesmo. Segundo, não fazer nada que possa prejudicar o nosso próximo. E terceiro, quem vai dar a missão é você mesmo. Você vai se dar a sua missão. Eu tenho o maior prazer de toda quarta-feira estar naquele grupo,
tendo contato com pessoas, ouvindo as pessoas, correto? Minha maior mediunidade, eu vou dizer para todos, é ouvir com os ouvidos, os ouvidos, né, as pessoas. E às vezes eu fico impressionado, assim, às vezes nem tô lá no centro, mas eu tô lá na minha loja lá, as pessoas sentam e ficam falando e eu fico lá ouvindo. Fico ouvindo, eu sei que ali é uma obra de caridade e aquela pessoa quer falar e ela sente a minha energia que eu tô ali para o que eu puder fazer para ajudar ela naquele momento é ouvir. Correto? Então, assim, ó, a tua mediunidade, a tua missão é tu que vai te dar. E tu vai descobrir qual é a tua mediunidade. Só que existem, assim, eu sempre digo assim, existem sintomas de mediunidade. Correto? Por exemplo, existem médiums de cura, que têm energia da cura. Uma coisa que a gente precisa entender, nós médiums, é o seguinte: lá no plano astral, eles nos veem pela nossa energia, correto? Se eu pudesse dizer assim, por exemplo, aqui no plano físico, né, quando um homem vê uma mulher, ele diz: nossa, que mulher mais linda, pô, não sei o que. Lá no plano astral, assim, nossa, olha que energia mais verdezinha, né? Que energia mais violeta. É uma coisa assim. Aí o que que acontece? Na nossa áurea, tá? A nossa áurea é feita por cores, várias cores, e predomina aquela cor que a tua mediunidade tem. E lá no plano astral eles veem essa cor. Então se a pessoa é médium de cura, o que que acontece? O irmãozinho tá todo estrupiado, morreu de acidente, certo? Ele olha ali e diz: poxa, médium de cura, esse cara pode me ajudar. E ele vem. E a pessoa tá passando por outro local e vem outro. Sintoma, começa a pesar os ombros, começa a pesar as costas, é como um vagão de trem, vai enchendo. Como fazer isso? Como aliviar isso? Casa espírita, centro espiritualista. Vai lá, na hora do passe, o plano espiritual já pega todos eles e encaminha. A pessoa não tem nem noção, mas está fazendo uma caridade enorme. Correto? Então, assim, uma coisa que eu digo assim, a gente aprender a se observar. Por exemplo, você saiu de casa, pô, tô bem. O ombro tá leve, a coluna tá legal. Passou por algum local, pesou. Meu mãozinho, por que que pesou? Mas você tinha feito sem causa, correto? Por que que pesou? Uma outra coisa. A pessoa que é sensitiva, né? Se sentir, tá? Se sentir. Pô, tô bem, tô tranquilo. De repente, teve contato com uma pessoa e aquela pessoa trouxe uma irritação. E tu ficou irritado e tu saiu da presença daquela e tu tá irritado. Alguma coisa tem. Alguma coisa tem naquilo ali. Alguma coisa você puxou daquela pessoa. Ou a energia de irritação dela, ou o obsessor que tá irritado com a pessoa e você captou toda a irritação dele. Porque o que que acontece assim? Médio de incorporação, tá? O médio de incorporação acontece assim, tá? A experiência do meu grupo, que nós aprendemos isso. Tu tá com o obsessor irritado contigo, tá? E muitas vezes a pessoa que ele tá assediando, a pessoa não sente mais, tá tão acostumada que ela já nem sente mais. Mas a pessoa que é médio de incorporação chegou, ela começa a sentir a irritação. E tu começa a ficar irritado com aquela pessoa. E a entidade vê que tu tá ficando irritado. Eu vou fazer esse cara dar um soco bem no meio da cara desse aí. É assim que funciona. Entendeu? Então é isso que a gente precisa entender, sabe, gente? E eu tive um caso lá no grupo que assim, a pessoa ela tinha um caroço bem no meio da mão, mas um caroço assim, um verruga desse tamanho, coisa horrível. E era médium de cura, né? Passista, né? E ele começou a trabalhar passe, deu passe e sumiu aquele caroço no meio da mão. Foi uma coisa muito impressionante, sem cirurgia, sem nada. Gente, assim, ó, uma coisa também que eu queria falar pra vocês sobre mediunidade é muitas vezes a pessoa, tá, que ela tem epilepsia, correto? Ataques epiléticos, correto? E muitas vezes essa pessoa ela tá caminhando normalmente na rua e dá aquele ataque ou mesmo em casa. Ah, pessoas que têm ataques epiléticos, tá? São pessoas que têm o chakra da coroa muito aberto espiritualmente. Precisamos entender assim, ó, epilepsia, né, tem a ver com o cérebro, né? Cérebro é bom, né? Cérebro, né? Na nossa cabeça, que está ligada com o chakra da coroa. Então é uma pessoa que ela já veio com essa espiritualidade, né? Com esse chakra para ser desenvolvido muito mais ainda, mas ela acaba por N motivos se afastando da espiritualidade, do desenvolvimento mediúnico, não colocando para trabalhar.
Uma coisa que eu queria dizer pra vocês, assim, você que tá vendo esse vídeo sobre mediunidade, como tá a tua vida hoje? Você para com você mesmo. Faça um teste, seja um pesquisador. Comece a trabalhar o teu lado mediúnico, comece a se dedicar em nome do amor e da caridade numa casa espírita. E observe o que vai mudar na tua vida. Observe o que vai mudar em termos de família, de profissão, de você mesmo, né? Sua saúde, corpo físico. Observe. A pessoa, tá, gente, que tem ataques epiléticos, a epilepsia, ela é vista assim na mediunidade. É uma pessoa que ela veio com esse chakra da coroa realmente muito aberto e ela vem assim realmente para trabalhar na incorporação, tá? E o que que acontece? No momento que essa mediunidade ela não está equilibrada, a pessoa tem esses ataques. A todo momento. Muitas vezes a todo momento, mas às vezes demora. Se debate, sabe? Então o que que acontece? Geralmente a pessoa que tem epilepsia, se ela pudesse trabalhar espiritualmente, estudar espiritualmente e desenvolver-se mais espiritualmente, porque geralmente todas as pessoas que têm epilepsia são pessoas muito inteligentes. São pessoas que têm um conhecimento muito grande. Só que, volto a dizer, conhecimento sem a prática não é conhecimento. Sabe, meu irmão? Vamos botar em prática. Mostra o que tu sabe. Então é isso aí. A pessoa precisa entender que ela tem que começar a desenvolver, né? Existe um outro caso também de mediunidade desequilibrada que eu gosto de dizer para todo mundo, assim, é o seguinte. Por exemplo, a pessoa que ela tem a vidência, né? E ela acaba não usando aquilo para ajudar, né? Então aquilo começa a desequilibrar de um ponto que compromete a visão dela. A pessoa começa a ficar com a visão embaçada, conjuntivites, tá? Problemas nos olhos, começa a ver coisas que é uma realidade totalmente distorcida. Então ali já mostra um grande desequilíbrio, correto? Como um outro caso assim de mediunidade totalmente desequilibrada é o chakra laríngeo, né? Geralmente são pessoas que são grandes oradores, não é o meu caso, que só bota a achar, mas são pessoas que se expressam muito bem, têm uma oratória muito boa, mas elas não acabam praticando e exercendo isso com o que elas vieram, né? Fazer palestras em casas espiritualistas, centros espíritas, e acaba tendo uma disfunção, né? Muitas vezes, né? Câncer na laringe, né? Por aí vai, entendeu? Então, meus irmãos, o que a gente precisa entender sobre mediunidade é o seguinte: todos nós somos médiuns, correto? Que a gente tem que entender que a gente não é certo esperar morrer. Não, depois que eu morrer eu vou lá do outro lado e eu vou trabalhar. É um espelho. Precisamos entender que o plano físico e o plano astral são espelhos. O que você é aqui, você é lá. E vice-versa. Se você trabalha aqui pro bem, você trabalha lá pro bem. Se você está acomodado aqui, você está na inconsciência, lá você está na inconsciência também. É chegar no momento que a gente possa despertar e exercer, né, o amor pelo próximo. Como Jesus disse muito bem, ama teu próximo como a ti mesmo. Só que existe uma chave espiritual para amar o próximo, é servindo. Servindo com amor. Olhar para as pessoas e saber que todos nós somos carentes. Todos nós somos patológicos, todos nós sofremos, todos nós somos seres imperfeitos. E que nós precisamos, de alguma maneira, estender sempre o braço para aquela pessoa que está lá atrás precisando da nossa ajuda. Que a gente não entre nessa inconsciência coletiva, aonde muitas vezes a pessoa chega na casa dela e não consegue ficar sozinha com ela mesma. Ela já chega, já tem que ligar a TV direto. Ela não consegue se ouvir. E muita gente fica naquela hipnose, né? Nós homens assistindo futebol, né? Assistindo futebol, nada contra o futebol, mas assim, eu acho que
É um tempo que a gente poderia se dedicar a muitas outras coisas, correto? Ah, muitas mulheres assistem novelas, né? E agora, cada vez mais, as novelas vêm para nos hipnotizar, nos tirarmos da nossa verdadeira consciência de quem realmente nós somos, né? Agora vem a novela das 11, certo? Ou seja, a gente vai ver novela às 7, às 6, às 7, às 9, às 11 horas e exercitar o espiritual que é bom? Nada. Então a gente precisa despertar para isso. Entender que é no dia a dia, no tentar ajudar, lembrando que a gente nunca vai conseguir ajudar ninguém se a gente não estiver bem. E quanto a isso, eu gostaria de dizer uma coisa que é muito importante. Para a gente sentir um plano espiritual, a gente precisa se sentir primeiro. Se sentir quais são as nossas emoções, que tipo de sentimento nós estamos tendo, que tipo de... o que está acontecendo aqui dentro de mim, tanto no nosso coração como na nossa mente. Só depois disso, exercitando isso com a gente, nós vamos exercitar com o plano espiritual. Porque você começa de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Você vai começar a sentir, abrir a sua mente para captar que tipo de sentimentos estão vindo do outro lado, que tipo de emoções, que tipo de pensamentos. Gente, por hoje é só. Espero que todos vocês tenham gostado. Lembrando que mediunidade é sério, certo? Muitos de nós, infelizmente, começamos pela dor, aquele ditado que é fantástico, ou pelo amor ou pela dor. A maioria de nós, infelizmente, 99% é pela dor. Quando tá tudo errado, tá tudo bloqueado na nossa vida, dinheiro, família, tudo, a gente corre pro centro espírita, começa a trabalhar e a gente vê que a gente não tá aqui por acaso. Porque infelizmente a maioria de nós anda por esse mundo sem saber por que tá aqui, qual é a nossa finalidade aqui, eu vim fazer o que aqui. E a gente precisa despertar para isso. Precisamos acordar e colocarmos, né, em prática tudo aquilo que nós conhecemos, que nós estamos aprendendo. E é isso aí, gente. Espero que todos vocês tenham gostado. Dúvidas, falem com a gente. Um grande abraço, luz para todos. Namastê.